tanto pelo Ministério da Economia quanto pelo Ministério da Saúde. Portanto, já, de antemão, é bom a gente ficar atento, porque cabem aí 2 tipos de fiscalização, tanto a trabalhista quanto a sanitária, e por agentes públicos distintos. Mas desta vez, nós vamos fazer uma nova abordagem, mesmo porque o tema é muito rico, muito novo, sofre aí várias atualizações de ambos os órgãos. E tudo vai depender de um ponto de vista, Essa nova abordagem vem aí após uma reflexão nesse sentido. O Ministério Público sempre se posiciona e expressamente, de uma forma mais rigorosa do que a Portaria 20. Numa primeira leitura, quando a gente conversou sobre a Portaria 20, ela nos assustou. E isso é natural, não só a mim, mas todos os destinatários aí, todo mundo que teve acesso a ela, porque é tudo muito novo. É uma matéria nova, ela trata de fato aí das questões para se mitigar os efeitos da pandemia, no ambiente de trabalho. E numa primeira leitura nos demonstrava, assim, um rigor excessivo. Mas hoje, após muitos estudos e diante de novas regulamentações que nós vamos comentar, vamos citar, sem sombra de dúvidas, hoje o posicionamento que a gente queria trazer, a reflexão, é de que a Portaria 20 é uma fonte riquíssima de defesa que uma empresa pode ter. Por que ela é uma fonte de riqueza? Para poder afastar a Covid-19 como uma doença ocupacional, por exemplo. Ou, mais ainda, se defender de uma alegação de uma propagação comunitária da doença, da contaminação pela Covid dentro do ambiente de trabalho. Então, sem sombra de dúvidas, a Portaria Conjunta número 20, ela tem que ser de conhecimento amplo, ela tem que ser bem apreciada, bem interpretada e muito bem aplicada, e mais, o principal, evidenciada. Tudo que a gente falar aqui, a gente tem que levar em mente que o destinatário final não é um, são 2. Um fiscal do trabalho e um fiscal da vigilância sanitária. E por aí vem outras consequências, acerca aí de um auto de infração. Bom, então falando da portaria em si, já no seu artigo 1º, ela traz alguns princípios norteadores. Por que é importante a gente prestar atenção nisso? Normalmente a gente já vai para a parte do anexo, que traz lá os itens com as obrigações respectivas, mas é importante ler tudo que tem lá, porque numa eventual defesa, e acreditem, são muitas, milhares de empresas que estão sendo notificadas, autuadas, chamadas por entes públicos, denunciadas pelos seus próprios trabalhadores, sindicatos de trabalhadores. Então, tem que ter muita atenção e trazer as oportunidades que existem, em toda a normativa a seu favor. Então, é disso que a gente vai falar. Os princípios que estão lá, já no seu artigo 1º. Quando fala-se da prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da Covid-19 no ambiente de trabalho, coloca-se aí no mesmo patamar a preservação da segurança da saúde dos trabalhadores, sem sombra de dúvidas, mas também a preservação dos empregos e preservação da atividade econômica. Essa preservação da atividade econômica é também um princípio constitucional. Então, muita atenção ao aplicar, ao cuidar, de mitigar, prevenir, controlar aí os riscos da transmissão da Covid-19. E o principal princípio pelo qual nós vamos nos balizar é o da razoabilidade. Então, tudo que as empresas já fizeram, desde que a pandemia foi oficialmente decretada até os dias de hoje, para poder evitar a propagação da doença, isso é importante, mas tem que ser materializado em provas. Isso tem que virar documento. Por quê? Para que amanhã ela possa usar isso em seu favor, Todo e qualquer estabelecimento está sujeito aos rigores aí da lei. E todo e qualquer estabelecimento a gente sabe que fez alguma coisa. Então, essa alguma coisa que foi feita tem que ser levantada, tem que ser materializado. Então, o que a gente sugere é que, ao analisar essa norma, a Portaria 20, para cada item dela, são vários itens, são 12 itens, mas diversos subitens, vários verbos, várias obrigações, mas que para cada item que seja analisado, que a gente responda 4 perguntas. Como implementar? Qual que é o tempo de implementação? Quem que vai ser o responsável dentro da empresa?
Porque tem isso também, é norma de saúde e segurança, então eu vou passar para a área do SESMIT. Não, tem muita coisa que é de gestão, tem coisas que são comuns, que todos os trabalhadores têm que estar, né, numa mesma sintonia. Então, quem vai ser o responsável da implementação? E o principal, como provar? Quais são os elementos de prova? Como isso vai se materializar? A norma deixa aberta a possibilidade de uma revisão dos procedimentos, e isso é natural, porque há, de fato, uma escassez mundial de conhecimento exaustivo, né, que encerra a matéria da Covid-19, sobre essa pandemia, bem como as suas formas de controle. A portaria ela tem que ser cumprida por estabelecimentos em funcionamento e ela tem que ser conciliada com eventuais outras normas. Por exemplo, normas estaduais, normas municipais, normas que advêm de negociações coletivas, acordos coletivos ou convenções coletivas, e isso é importante. Então, as empresas têm que entender que uma não exclui a necessidade de aplicação da outra. Isso tudo tem que ser conciliado. Na prática, sobre a ótica trabalhista, a gente apelidou de uma nova NR sobre a Covid. Óbvio que a gente não está falando aqui sobre o rito de uma NR, né? É necessário uma comissão tripartite, não é isso. Mas o tema, ele é de relevância não nacional, é internacional, é de ordem pública, tem força de lei, traz inúmeras obrigações aos estabelecimentos de toda natureza e os coloca em posição de irregularidade, sujeita a sanções caso não as cumpram. Então, não há que se falar aí que não é cogente, né? Então, por isso que a gente apelidou aí de uma nova NR da Covid, porque é mais ou menos nesse patamar que a coisa tem caminhado. A regra, a portaria 20, ela veio balizar a atuação dos agentes federais, principalmente, em especial no âmbito trabalhista. Mas para o Ministério Público do Trabalho, os auditores fiscais deveriam ter uma postura até mais rigorosa. E aí o Ministério Público se manifesta dizendo o seguinte, que na divergência, né, na conciliação entre todas as normativas estaduais, municipais, por que isso? Porque o Supremo Tribunal Federal recentemente decidiu que a competência ela é concorrente. Então, tanto os estados quanto os municípios, né, e a própria União podem legislar essas medidas sanitárias para controle da pandemia. Então, o Ministério Público, ele entende que, baseado em alguns princípios protetivos, que deve se aplicar a norma mais rigorosa, é ela que deve ser levada em conta. Então, muita atenção a isso. Por isso que é importante que cada empresa, em seu local, seu estabelecimento local, tenha conhecimento de toda a normativa aí que está em vigor. E são muitos decretos sendo publicados a cada minuto, a cada dia, sobretudo pelas prefeituras. A sugestão que a gente traz, então, assim, para os principais temas polêmicos, nós vamos trazer algum tipo de sugestão. Então, a sugestão é essa que eu já falei, a empresa ter conhecimento amplo aí de todas as normas que regem a sua localidade. E antes de abordar o anexo 1 da portaria, que é de fato composto por todo o conjunto das obrigações e das definições, eu vou ressaltar aqui 3 publicações sobre a matéria que nos preocupam muito. Aí nós vamos entender por que a portaria 20 de bandido virou mocinho. De trazer muitas obrigações, agora ela traz elementos de defesa para as empresas. Bom, o primeiro documento tem essa carinha aqui, ó, foi publicado pela Fundacentro, para quem não sabe, chama Prevenção à Covid-19, Orientações para a Prevenção e Controle da Covid-19 nos Locais de Trabalho. Bom, vale lembrar que a Fundacentro é uma instituição de pesquisa e estudos relativos à segurança, higiene e medicina do trabalho. Ela é vinculada, né, ao antigo Ministério do Trabalho, hoje a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Através do seu conselho curador, que é a instância máxima da Fundacentro, representa ali, além do próprio governo, os trabalhadores e os empresários por meio de uma organização de classe, né, por meio de suas organizações de classe. Ela tem assento na Organização Mundial de Saúde e na OIT. Então, os documentos publicados pela Fundacentro são importantes fontes de consulta dos agentes sociais. E a gente tem que ter conhecimento deles, não dá para ficar à margem disso. Então, é uma norma que complementa o que a portaria 20 traz. O que ela fala, tá? Em relação
a essa publicação que eu mencionei. E essa publicação é fácil acesso, é só entrar no site da Fundacentro, no Google é fácil de achar, e já está na página principal da Fundacentro esse documento. Como eu disse, é de amplo manuseio aí dos agentes públicos. E por que a empresa não tem que ter conhecimento dele? Tem que ter conhecimento, sim. Bom, fala-se da falta de planejamento contínuo para efeito de controle e mitigação da Covid-19, que isso pode resultar numa série de falhas às medidas de organizações que tendem a enfrentar os desafios da Covid-19 e os trabalhadores não adequadamente preparados, ou seja, já chama a fiscalização para um ponto de atenção. A empresa está cumprindo, né, a preparação, a orientação dos seus trabalhadores? Ela esclarece, do ponto de vista técnico, como que a epidemia se dissemina. Exemplo sobre o contato. Isso aqui é muito interessante porque serve de elemento de conteúdo técnico para treinar os trabalhadores. São coisas simples. Por exemplo, estudos apontam que o agente, né, da Covid, o SARS-CoV-2, poderia permanecer viável por até 24 horas em superfícies como o papelão e por 2 a 3 dias em plástico e aço. Por que isso é importante? Porque quando você treina, sobretudo trabalhador de produção, né, treinamento em massa, é muito interessante a metodologia de você explicar por quê. Por que tem que higienizar a mão? Por que deve fazer uma rotina de limpeza cotidiana, diária, né, até simultânea, aí, tempos em tempos, das superfícies lisas? Porque o vírus permanece vivo por até 24 horas. Então, são elementos ricos que vão se somar às determinações da Portaria 20, que vão ilustrar e que vão trazer aí uma boa impressão numa eventual fiscalização. Bom, afirma que em qualquer organização em funcionamento há sempre o risco de transmissão comunitária. Observe, há o risco de transmissão comunitária em qualquer estabelecimento. Mas as empresas deveriam, então, adotar medidas preventivas específicas para contribuir com o esforço geral dessa redução de risco. Já parte do pressuposto de que a transmissão comunitária é um princípio e você tem que demonstrar formas para elidir essa transmissão comunitária. A organização deve elaborar e executar um plano de prevenção com descrição de medidas básicas que podem ser adotadas por qualquer organização e medidas preventivas adicionais, dependendo aí da circunstância, do grau de risco, mas que todas devem ter um plano mínimo de prevenção com essas descrições, medidas básicas aí. Outro ponto importante, mesmo as organizações de pequeno porte, de grau de risco 1 e 2, as que não estão sujeitas a NR1 devem cumprir, devem desenvolver plano de ação para prevenir e controlar, ou seja, devem cumprir todas as disposições da Portaria 20. Deve-se considerar também fatores de risco não ocupacionais relativos à moradia, transporte e comunidade, adotar medidas preventivas e vigilâncias constantes. Considera dentro do grupo de risco, é algo que a gente vai falar muito aqui, porque a Portaria 20 não considerou como grupo de risco, coloca aquele rol lá das doenças graves, que a gente já conhece bem, mas não coloca as grávidas. Já a norma da Fundacentro recomenda as grávidas. O Ministério Público, nós mais adiante vamos falar, mas já adianto aqui, que ele recomenda as grávidas, né, em qualquer período gestacional, e também as populações indígenas. As demais fontes que eu vou trazer, todas são coerentes com essa questão das grávidas. Então, um ponto de atenção aí, não há uma normativa que obrigue as empresas a considerarem grávidas como grau de risco, mas se algo acontece, né, as normativas estão aí já sugerindo e as consequências legais podem advir dessa não consideração. Não é que o grupo de risco, gente, ele tem que ser afastado de imediato, não, mas cautelas devem ser tomadas, tá? Assim como os maiores de 60, então a grávida entrou no rol. Cardiopatas, enfim. Dentre as medidas de precaução e prevenção, destacam-se algumas. Depois, acesso lá ao documento, vocês vão ter acesso a eles, mas eu vou destacar aqui, implementar controles no local de trabalho, e aí lista quais são os mais eficazes, em ordem decrescente, ou seja, olha que interessante, ela traz uma gradação de controles, de medidas de controle. A primeira, mais severa e a que mais traz resultado, controles de engenharia. E o que são controles de engenharia? Exemplo, mudanças estruturais no ambiente de trabalho com introdução de barreiras permanentes ou provisórias, sistemas de ventilação, janelas tipo drive-thru para atendimento a clientes.
Então, são estruturas físicas, né? Essas são, na visão da Fundacentro, mais eficazes. Depois vem controles administrativos e práticas seguras de trabalho. O que seria isso, por exemplo? Redução do contato pessoal e uso do teletrabalho, fixação de cartazes com informações e avisos, alteração de turnos, são alguns exemplos. Depois vem o EPI. Agora eu vou trazer um outro documento que foi publicado, é esse aqui, ó. Guia de Vigilância Epidemiológica, Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença do Coronavírus, 2019, Vigilância de Síndromes Respiratórias Agudas, Covid-19, de 5 de agosto de 2020, publicado pelo Ministério da Saúde. Também de fácil acesso, está no site lá do Ministério da Saúde, tem que conhecer, as empresas têm que conhecer. Esse documento ele é voltado para um público mais técnico, atuante no diagnóstico da doença e de vigilância epidemiológica. Ele não é voltado somente para o público privado, não. É para todo e qualquer agente de saúde, mas depois ele abre um leque maior. É importante a gente entender que ele traça ali as orientações para o isolamento. Define alguns pontos que ficaram assim mais difíceis de entender na portaria 20, que são muito técnicos, como a questão dos casos suspeitos, casos contatantes, né? Ela traz ali uma abordagem mais técnica que é interessante de conhecer, mas traz aí alguns riscos também. Traça as orientações para o isolamento, por exemplo, indivíduos com quadro de síndrome gripal. Fala do isolamento e que ele deve ser suspenso após 10 dias do início dos sintomas, desde que passe 24 horas de resolução de febre e sem uso de antitérmico e remissão dos sintomas respiratórios. Lá na portaria 20 a gente vai falar 14 dias de afastamento. Mas se o médico se fundamentar nessa documentação aqui, ele tem autonomia, até menos, né? Mas aqui é uma sugestão para esse quadro de síndrome gripal. Já o quadro de síndrome gripal respiratória aguda grave, lá também falava os 14, né? Aqui fala 20 dias do início dos sintomas ou após 10 dias com resultado do PCR negativo, desde que passe também as 24 horas de resolução de febre, sem uso de antitérmicos, enfim. Bom, o médico do trabalho, quer dizer, essa documentação, ela orienta os agentes públicos e todos os profissionais de saúde, e também o médico do trabalho da empresa, quanto aos procedimentos para se iniciar uma investigação epidemiológica. Aqui a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Um detalhe, esse documento considera o distanciamento físico, distanciamento social mínimo de 1 metro, assim como a portaria 20, então não conflita com ela. Menciona também a portaria 20 para fins de afastamento das atividades laborais. Então, ela traz aí alguns esclarecimentos nesse sentido e valida lá, menciona expressamente o que a portaria 20 traz. Determina o estabelecimento de uma comunicação direta e diária entre uma equipe de investigadores e os contatos que estão em isolamento. Estabelece, para tanto, 2 estratégias, uma busca ativa, ou seja, feita pela equipe de investigadores, ligando diariamente, né, em contato, visitando, enfim, essas pessoas que estão em isolamento, mas telefonando naturalmente, e busca passiva quando o próprio contato realiza o seu automonitoramento e reporta à equipe o surgimento de sinais ou sintomas. O diagnóstico laboratorial se destacou como uma importante ferramenta para confirmar os casos e como estratégia de afastamento e retorno laboral seguros. Esse diagnóstico laboratorial é a testagem, né? Nesse sentido, segundo referências internacionais, o teste de PCR é adequado para a fase aguda da doença e o teste de anticorpos, que é o teste rápido, também o teste rápido, eles são adequados para pacientes assintomáticos ou convalescentes. O teste rápido da Covid-19 tem a vantagem de ser prático e não necessitar de habilidade técnica para a coleta da amostra e a condução do exame, podendo ser realizado fora do ambiente laboratorial, até mesmo em uma residência. Trata também do uso de máscaras, não dispensa o uso e faz reforço aqui para pessoas sintomáticas quanto ao uso de máscaras cirúrgicas como controle da fonte. Agora, o terceiro documento, e esse é o mais grave, ele chama Orientações de Vigilância Epidemiológica da Covid-19 relacionada ao trabalho, também do Ministério da Saúde. Já no título, traz incômodo, né?
porque genericamente a gente não fala de relação da Covid-19 com o trabalho, porque nós estamos falando de uma doença endêmica, que tem maior proporção, portanto, a gente está falando de uma pandemia, né? É uma natureza de uma doença endêmica, com maior proporção a nível internacional, é uma pandemia. O risco ele é geral e não se pressupõe, não pode ter um pressuposto de que foi no ambiente de trabalho. Agora, essa norma aqui, essa orientação, né, essas orientações de vigilância epidemiológica, ela parte de um pressuposto contrário. É grave isso. Ela traz já uma presunção de que há um agente aí biológico dentro do ambiente do trabalho. Bom, traz aqui gravidade quando fala de investigação de óbito, que deve ser articulada entre a vigilância de saúde, comitês de crise ou de emergência de saúde dos municípios, e por fim estimula apoio das representações de trabalhadores, sindicatos profissionais, por exemplo. O item 3 dessa normativa aqui define a vigilância epidemiológica das doenças e agravos relacionados ao trabalho e afirma que todos os profissionais de saúde, seja da rede pública, privada e conveniada, incluindo-se aí o médico do trabalho da empresa, o enfermeiro do trabalho, tem entre as suas atribuições, né, entre aspas, está dando uma determinação a esses profissionais a realização de ações de vigilância epidemiológica. Até aí tudo bem. O que não está bem é mais adiante, quando ela traz aqui uma verdadeira armadilha, um engodo criado para as empresas através dos seus profissionais de saúde que podem se sentir obrigados a declarar fatos que não são verdadeiros, porque traz aqui uma conduta indutiva. Esse é o risco principal dessas orientações. E o que a gente tem que ter clareza, todos os profissionais têm que ter clareza, é que a regra geral é de que não existe um novo agente biológico relacionado à Covid dentro das empresas, salvo uma robusta prova contrária. Então, o risco é geral e não em razão do ambiente do trabalho. Tá? Normalmente, dentro dos estabelecimentos de saúde, profissionais que estão atuando na linha de frente, exemplo, o médico que intuba, né? O enfermeiro que está lá participando desse processo de intubação, ele tem contato direto, e a lei fala exposição e contato direto. Como ele tem contato físico, ele pode encostar na secreção. O que é secreção? Vem da tosse, do espirro, da saliva ou do catarro, que ele está fazendo um procedimento, né? Esse pode vir a ter aí um nexo com o trabalho, sim, a Covid ser considerado uma doença do trabalho. Mas a regra geral não é doença ocupacional. Então, médicos, pessoal do SESNT, muito cuidado ao aplicar esse documento, Orientações de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde. E lembrem, dependendo do que vocês escreverem no prontuário, na ficha que eu vou falar aqui mais adiante, né, que faz parte desse procedimento de investigação epidemiológica, vocês podem estar colocando a empresa de vocês em situação de alto risco. E aí vira uma confissão, fica muito mais difícil de fazer qualquer prova nesse sentido, tá? Então, é muito importante também que os profissionais de saúde sejam treinados, alertados sobre isso. Estimula também a prática de denúncias sobre a ocorrência de casos suspeitos e confirmados de Covid-19 através de vários órgãos e até os sindicatos de trabalhadores. Sobre a investigação epidemiológica, fala da identificação de fonte de infecção e o modo de transmissão nos ambientes e nos processos de trabalho, grupos de trabalhadores expostos a maior risco. Agora, quem que vai fazer essa análise? Que ela é bastante subjetiva. O agente vai chegar lá, ou mediante denúncia, e vai colocar na ficha como se fosse, né, investigado, feito uma investigação epidemiológica, e o tema é acidente do trabalho. Então, cuidado mesmo com isso. Fala que esse procedimento da vigilância não é exclusividade médica. E aí, é muito importante a preparação desses profissionais, né, para a gente poder, como eu disse aí, não ficar exposto a um risco muito elevado. Então, observe, eu nem entrei ainda nos temas técnicos da Portaria 20, mas essas publicações são muito relevantes para a gente abrir a mente. Bom, o que ela fala sobre a testagem? Vou trazer aqui o pensamento do Ministério da Saúde, está muito coerente com o documento anterior. Assim, por detectarem mais precocemente as infecções, entende-se que no curso da epidemia, os testes que identifiquem a presença dos antígenos do SARS-CoV-2 são muito mais úteis por poder orientar a indicação de isolamento dos indivíduos infectados, sintomáticos ou assintomáticos, contribuindo de modo expressivo para a redução da disseminação do vírus.
Então, por outro lado, a identificação de pessoas com imunidade adquirida, em especial de populações com elevada imunidade de grupo, devido à extensa exposição a agente, evidenciada pela demonstração de anticorpos específicos, é da maior importância para definir medidas de suspensão progressiva de distanciamento social e retorno às atividades econômicas e sociais. Ou seja, a testagem é muito válida, até para a questão do retorno às atividades, e separar aí as pessoas que já têm essa imunidade adquirida. Então, enxerga-se pontos positivos da testagem. Voltando à questão da busca investigativa, como eu disse, ela também estimula que sejam feitas entrevistas com os empregados contaminados ou suspeitos, com seus familiares e com a entidade sindical da categoria de trabalhadores. Cita atividades que têm grau de risco de baixo a muito elevado. Baixo, para ter ideia, são as atividades em home office, ou seja, que não estão no ambiente de trabalho. Considera também a distância de 1 metro para fins de contato. Recomenda a entrevista, como eu disse. Agora, o que eu destaco aqui é que é muito interessante, porque que aqui torna mais claro ainda que a portaria 20 é uma saída. Estudos indicam que casos de Covid-19 relacionados ao trabalho ocorrem devido à ausência, insuficiência ou inadequação de medidas de saúde e segurança contra o coronavírus nos ambientes e processos de trabalho. Portanto, constatada essa situação, é grande a probabilidade de que o caso seja relacionado ao trabalho. Ou seja, as empresas que cumprem as determinações da portaria 20 não têm essa presunção colocada. Agora, se não cumprem, chega lá e não está cumprindo, o pressuposto é que a Covid detectada foi em razão do trabalho. E mais, dentre as medidas inadequadas, podemos citar a não adoção de medidas de distanciamento entre trabalhadores e destes com usuários e clientes, a falta e inadequação dos equipamentos de EPIs, condições de trabalho precarizadas, desinfecção inadequada, enfim, tudo o que a portaria 20 traz aí como determinação. Ou seja, não cumpriu a portaria 20, esse documento está dizendo que a presunção é de que a Covid se propagou como uma doença ocupacional, que é um absurdo, do meu ponto de vista, mas as empresas têm que estar atentas a isso. O item 7 recomenda que todos os casos, em qualquer relação com o trabalho, tenha sido confirmada e seja lançada numa ficha que eles colocam à disposição, que eles determinam a utilização. Ficha de notificação de acidente do trabalho 2019, é do Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Ou seja, a ficha já é uma confissão, a ficha já chama acidente do trabalho. Tá? E mais, e coloca aqui, mesmo não se tratando tipicamente de um acidente do trabalho, a referida ficha deve ser utilizada, para que dessa forma será possível identificar os casos da Covid-19 relacionados ao trabalho para as análises futuras. Alguém tem dúvida de quais serão essas análises futuras? De forma alguma, são todas as consequências jurídicas que as empresas vão sofrer em razão de uma doença ocupacional ou um acidente fatal, derivado da Covid. Então, sem dúvida, a portaria 20 ela tem que ter um conhecimento amplo, tem que ser bem apreciada, tem que ser implementada e bem documentada, evidenciada. Então, é nesse contexto que a gente reconhece que a portaria 20, ela numa primeira leitura, ela traz um rigor excessivo, porém, é esse rigor excessivo, esse cumprimento que vai ajudar a gente a elidir riscos maiores como doença ocupacional. Então, falando agora do anexo 1, tá ok o nosso tempo? A gente já está nos 30 minutos. Então, eu vou falar rapidamente dos pontos da portaria 20, tá? Mas o principal, não basta estabelecer orientações e protocolos, a gente tem que divulgar, tem que dar publicidade e a gente tem que ter tudo muito distinto, ações que comprovem a prevenção, o controle e a mitigação. Parte 1, passado, tudo que já foi feito documenta. Parte 2, de hoje em diante, futuro, planeja quais são as ações, A norma, ela cita os trabalhadores, então vale para terceiros, visitantes, isso tudo tem que ter atenção. Traz lá os casos confirmados, os casos suspeitos, os afastamentos que são obrigatórios. Lembrando que a nota técnica de 23 de junho de 2020 do Ministério Público do Trabalho traz ainda mais rigor, mas a portaria 20 é o que está vigente, é o que a gente tem que observar. A gente precisa de ter ciência do chamado caso contatante, que o nível de subjetividade dele é grande e ele se subdivide em contatante de caso confirmado e caso suspeito.
Por que as empresas têm que ter atenção a essas definições e trabalhar bastante numa linha de investigação também? Porque ela precisa de afastar os empregados, né? Então, ela tem a obrigação de afastar aí por até 14 dias. O afastamento não significa que em todos os casos se trata de afastamento médico, que a pessoa não pode trabalhar. Ela pode ser afastada e ficar em home office, em teletrabalho. Agora, se ela estiver doente, com sintomas, aí sim o médico da empresa vai determinar um afastamento, ela vai ficar em observação. Se passado o sintoma, ela fica ainda afastada, podendo trabalhar em home office. Agora, muita atenção, porque normalmente a atividade produtiva não tem como o trabalhador ficar em home office. Ele trabalha fisicamente. E aí, o custo desse afastamento, que não é um afastamento médico, ele está afastado para evitar uma propagação, porque ele é um caso suspeito, por exemplo, vai ser encargo da empresa. Ela vai ter esse custo adicional. A gente está até trazendo aí uma nova modalidade de um afastamento, que não é afastamento médico, né? Ele não está doente, mas ele vai ser afastado e a empresa tem que remunerar. A portaria traz expressamente duas obrigações, afastar e remunerar. Então é isso, quando é possível fazer home office, ok, mas desde que ele não esteja doente, que é proibido a pessoa trabalhar com atestado médico porque ela está tendo sintoma, porque ela está doente. Triagem é um ponto importante, a portaria recomenda fazer a triagem, e daí muitas empresas estão fazendo medição de temperatura. É para fazer, não é para fazer? Depende. Se a empresa tem como tratar, ela detectou na medição da temperatura ali, que o trabalhador, ele está ou visitante, porque tem que triar também o terceiro, fazer a triagem de um terceiro. Se ela tem condições de encaminhar para um ambulatório médico para dar um tratamento, aquele inicial, né, ou até o encaminhamento médico externo, vai para o posto de saúde, se ela tem condições de dar esse tratamento, ok, faz a triagem com a medição da temperatura. Mas se não tem, muito cuidado, não pode falar para o trabalhador que está com a temperatura elevada, tchau, volta para casa, se vira, porque isso pode virar até uma omissão de socorro. Então, muito cuidado ao fazer as coisas, por fazer sem pensar na consequência disso. É importante que a empresa adote uma gestão robusta, né, através dos seus canais de comunicação com os trabalhadores que estão suspensos, né, que estão afastados. É de cunho investigativo, então muito cuidado, porque quando você procura, acha, né? Então, se achar, tem que dar um tratamento. Se nessa investigação, nessa busca ativa aí dos trabalhadores, descobrir que está confirmado e que a doença está grave, né? Não pode se omitir a isso. Então, tem que tomar um pouco de cuidado aí em relação a isso. Informar todos os trabalhadores que na presença de qualquer sintoma devem procurar o atendimento médico. Prevalece sempre a decisão do profissional de saúde com relação ao comparecimento do trabalho. Bom, o tempo está muito curto, o tema, como eu disse, ele é muito extenso. Estou trazendo os principais pontos aqui dos registros também. A empresa tem que pensar que todo esse material que ela vai elaborar de documentos, de afastamentos, treinamentos, orientações, pensa que isso tem um destinatário, que é, neste momento, a fiscalização, mas isso vai se perpetuar por longa data. Pode ser a justiça, né? Pode ser o juiz do trabalho. Então, pensa que é um documento vivo. E a cada dia tem que ser atualizado, tá? Em razão das medidas que estão sendo adotadas e do agravamento da doença em relação aos seus trabalhadores, né? Se está ou não aí sendo propagado. E aí classificar esses trabalhadores rotineiramente como caso confirmado, caso suspeito e contatante. Grupo de risco, tratamento super especial. Tem que ter também isso bem identificado e explicar o que está sendo feito. Repito, é de bom tom considerar as gestantes. Bom, a portaria traz aí o tema da higiene das mãos e etiqueta respiratória. Importante ler e pegar os exemplos. Um ponto aqui que eu queria trazer, ela dispensa a assinatura, né, a formalidade, porém, fiquem atentos, porque tudo que se relaciona à saúde e segurança do trabalho, você dispensa a assinatura porque a portaria recomenda, mas isso pode voltar contra você, a empresa, depois. O ônus de comprovar que fez é seu. Então, medidas alternativas podem ser adotadas ao invés da assinatura com uma caneta comunitária. Dá uma caneta para todo mundo, pega um empregado de confiança da CIPA, por exemplo, e ele valida que os trabalhadores foram treinados, foram capacitados, que os EPIs foram entregues, né? Seleciona o que é relevante ter comprovação. E é importante ter comprovação em muita coisa sim, então muito cuidado com isso. Distanciamento social é 1 metro que a portaria traz.
Fala-se de medidas alternativas, mas não adote sem fazer análise de risco antes, e quem tem competência são os profissionais do SESMIT, né, os profissionais de saúde. O Ministério Público ele é bastante rigoroso com essa questão do distanciamento social. Fala-se aí de pelo menos 1,5 metro quando o ambiente é aberto e 2 metros em ambiente fechado, mas a normativa fala de 1 metro. E a gente tem que cumprir o que está de 1 metro, mas ficar atento aí, porque o Ministério Público chama para estabelecimento de TACs, né? E não vai fazer TAC, termo de ajustamento de conduta, com obrigação pior do que a própria legislação prevê. Então, atenção aí ao Ministério Público. Higiene, ventilação, limpeza e desinfecção dos ambientes. A gente fala aqui que é muito importante criar um checklist, deixar de forma visual, ou seja, que foram implementadas novas rotinas de limpeza, troca de trabalhador de posto de trabalho, né? Se ele divide o posto de trabalho, a desinfecção entre um e outro. Bebedouros com jato inclinado tem que ser adaptado a fim de permitir o consumo de água somente com o uso de copo descartável. Não significa que a empresa não pode usar outro tipo de copo, né? Mas dentro do bebedouro tem que ser copo descartável. Grupo de risco nós já falamos, né? Então recomenda sempre aí o teletrabalho, trabalho remoto, quando não possível. Ter aí uma tratativa especial, locais mais arejados, enfim. EPIs, esse item 7, não vou falar dos EPIs, mas vou falar das máscaras, que a portaria 20 traz como obrigatória, tá? A entrega de máscaras sobre o encargo da empresa, devem ser fornecidas para todos os trabalhadores e seu uso exigido, ou seja, tem que fornecer e tem que controlar. Não é EPI, mas a gestão é como se fosse um EPI. Devem também ser substituídas no mínimo a cada 3 horas de uso ou quando estiverem sujas e úmidas. Difícil a aplicação, muito difícil, mas tem que ser aplicado e já está vigente, né? Então a gente sugere que a empresa realmente disponibilize as máscaras, exija o seu uso em todos os estabelecimentos, e não somente nos ambientes compartilhados, que forneça em quantidade suficiente para a jornada de 2 dias contínuos, permitindo que elas sejam utilizadas em um dia e higienizadas no outro dia, né? O Ministério Público ele tem aí um pouco de divergência acerca dessa questão das máscaras. Eles falam que pode se tornar em um vetor de transmissão. Então ele defende a aplicação da NR 36, que prevê a higienização da vestimenta como responsabilidade exclusiva do empregador, mas isso não é vigente, né? Então o que a gente sugere de fato é um procedimento aí de auditoria do estado de higienização e conservação das máscaras, óbvio, depois que a empresa treinou e capacitou seus empregados nesse sentido. Refeitórios, deve-se evitar o autosserviço, diverge do Ministério Público, para ele é taxativo, o autosserviço tem que ser eliminado, mas caso a empresa mantenha, ela tem que implementar vários procedimentos para demonstrar aí controle sobre o compartilhamento de utensílios, a exposição dos alimentos, a desinfecção. Sobre vestiários, demonstrar ostensivamente orientações, demarcações que comprove que a empresa diligenciou, é alvo de fiscalização esses ambientes e eles alegam que são ambientes de aglomeração, tanto refeitório quanto vestiário, pontos de ônibus. Então, muita atenção a vestiário. Fala-se da adoção de procedimento de monitoramento de fluxo de ingresso. Então, se possível, pôr catraca, dedicar uma mão de obra que controle o limite, colocar, né, cartazes explicando. Disponibilizar essa determinação, pia com água e sabonete líquido e toalha descartável ou álcool gel, ambos na entrada e na saída dos vestiários. Transporte é mais só para quando a empresa fornece, né, o uso de transporte fretado, aí tem toda aí uma normativa específica que é importante conhecerem, não vamos entrar aqui no detalhe, mas é voltado também para os motoristas, os terceiros que gerenciam a frota. SESMIT, sempre que possível envolvê-los, mas vale ficar atento a uma coisa. Quando for envolver o SESMIT da empresa, muito cuidado com o que eu disse lá atrás, tá? Pode envolver, tem várias práticas positivas no envolvimento do SESMIT, mas cuidado com os registros, porque nós não estamos falando de um novo agente biológico. Portanto, a gente não recomenda que nada seja escrito no PPRA e no PSMSO. Tá? O envolvimento dos profissionais pelos seus conhecimentos, especificidades, ajudar nos treinamentos, na capacitação, colocar, deliberar em ata de CIPA, né? Constar nas atas da CIPA, é tudo bem-vindo, mas muito cuidado com a possível confissão aí acerca de doença ocupacional. E por fim, o item 12, são as medidas para a retomada das atividades,
que é importante isso tudo que a gente falou aqui tá muito explícito, né? Que a empresa se diligenciou bastante nesse sentido. Para finalizar, o Ministério Público do Trabalho também entende, tem um posicionamento que no retorno das atividades é fundamental o mecanismo da testagem. E aí ele destaca que dentre as estratégias de enfrentamento da doença são reconhecidas a testagem progressiva da população, Ministério da Saúde, como eu bem disse, né, em massa pelas empresas, Anvisa, e de forma ampla, o Conselho Nacional de Saúde. Também ressalta que a realização de testes é considerada essencial pela OMS e menciona que países como a Coreia do Sul têm obtido sucesso em suas políticas de combate à Covid-19 justamente por realizarem a testagem massiva de seus habitantes. Então, a gente sugere que, desde que possível, né, para os trabalhadores que estão retornando, se possível, o teste, não estamos falando do teste toda semana, não é isso, mas minimamente ter testes que tem reconhecimento da Anvisa e que tragam um laudo que pode ser anexado do prontuário, é muito interessante para poder ajudar aí em toda essa, não é obrigatório, né, mas colabora bem. Deixa eu ver as perguntas aqui. Compartilhar além de compartilhar o protocolo com terceiros, podemos pedir às contratadas que apresentem o protocolo? Pode sim, mas muito cuidado. Isso não exime a empresa de cumprir a portaria 20 também para os terceiros, entende? Então, a empresa terceirizada que está dentro de um estabelecimento, ela tem que seguir os protocolos, e isso pode ser exigência contratual da contratante, deveria ser, mas não exime a contratante de fazer esse controle também, porque está dentro do estabelecimento dela. E a responsabilidade pelo ambiente do trabalho é de quem está contratando, que é o ambiente. Então, não exime a ela de cumprir também perante os terceiros, tá? É óbvio que quem vai arcar com o custo da máscara é a empresa terceira, mas a exigência do controle do uso das máscaras, estou dando um único exemplo aqui, é da empresa contratante. Os médicos das unidades de saúde e segurança do trabalho do SESI já foram treinados quanto a esses itens? Sim, foram treinados, são capacitados e têm plena capacidade de prestar consultoria para qualquer empresa que necessitar desse serviço. Não só os médicos, como toda a equipe do SESI. De Minas Gerais, né, gente, que eu tô falando, que é o que eu consigo afirmar aqui. Onde fica a corresponsabilidade do trabalhador para com a sua conduta fora do ambiente de trabalho? Se ele não toma os cuidados, o ônus é da empresa? É muito boa essa pergunta, muito boa, mas é muito complicado. Sempre as normativas falam dessa questão da investigação ir além, né, do ambiente mesmo, por isso essa busca ativa. Agora, se a empresa tem prova, ela tem como comprovar que ela afastou um empregado, que ele está em teletrabalho e em razão, né, de uma medida de distanciamento social, ou mais, ele está afastado e ela pagando e ele não está nem trabalhando, e ele está, né, participando de um evento, não estou falando de ir ali no supermercado fazer uma compra, a gente tem que ter razoabilidade e bom senso, mas está num evento, está se expondo e isso chegou ao conhecimento da empresa, é passível de uma medida disciplinar, para mim uma conduta, eu julgaria uma conduta gravíssima, né? Então é isso, mas o difícil é a empresa ter essa prova, conseguir. A princípio, o ônus é da empresa mesmo. E ela tem aí uma lógica de educar, trabalhar na conscientização, esse tipo de coisa. Se não devemos medir a temperatura dos funcionários, caso não haja condições de encaminhá-los ao médico, como fica a situação em lojas que mede a temperatura do cliente? Gente, isso aqui é um absurdo. Eu acho um absurdo. Vão para o lado, não estou nem no lado trabalhista não, do lado civil mesmo. Você vai num estabelecimento, te mede a temperatura, te proíbe a entrada porque você está com a temperatura alta e não te dá um encaminhamento médico adequado, isso é loucura, sinceramente. Sinceramente, e aquilo pode agravar, a pessoa pode chegar a ter uma consequência grave com a sua saúde, chegar a um óbito, e na hora de fazer uma investigação, vai chegar numa omissão de socorro. Então, vai aí para um crime, natureza criminal. Eu, particularmente, acho isso um absurdo, tá? Agora, não é que a empresa não tem que medir a temperatura porque ela não tem um serviço médico. Eu não recomendaria medir, não. Agora, se ela tem como encaminhar para um SUS, para um outro, né, local, que não pode ela se omitir em prestar um socorro ali para quem precisar. Mas que é um absurdo essa questão das lojas, eu concordo, e é de fato um absurdo.
tem que ter um mínimo de procedimento, tem que perguntar. E se eu tiver com a temperatura acima, o que vocês vão fazer comigo? Me mandar embora, eu me viro? Pode ocorrer, tudo bem, eu posso conseguir ir sozinha, posso ir para casa, mas e se eu não conseguir? Né? Ônus de quem está dando as costas para essa pessoa. Aí é uma questão cível mesmo, né? Cível iria até com consequência criminal. De quanto em quanto tempo a empresa deve fornecer novas máscaras? O tempo não é falado. A gente recomenda que ela dê pelo menos um pacote aí que dê para 2 dias, considerando que tem que trocar de 3 em 3 horas. Então tem que fazer um cálculo da jornada, né? Então 3 máscaras a cada dia, se a jornada é de 8 horas, 9 horas, né? 3 máscaras por dia dá um pacote de 6 e cobra a higienização. Ilustra, né? Demonstra, treina como higienizar e deixa isso no procedimento, no aviso lá no recibo de entrega dessa máscara, que a pessoa tem o dever de trocar a cada 3 horas e mais. A empresa tem que criar aí uma auditoria, se possível, fiscalizando aí se a máscara está adequada, se a higienização está correta. Não é fácil, gente, não temos solução aqui para tudo. Tem que quebrar a cabeça mesmo e ver como tornar viável aí essas obrigações de acordo com a realidade de cada empresa, de acordo com os estabelecimentos. Mostrar novamente os documentos do Ministério da Saúde. Vou mostrar o último, que é o mais grave. Esse aqui é orientações de vigilância epidemiológica da Covid-19 relacionada ao trabalho. Depois a gente pode encaminhar também, mas está fácil no site. www.saude.gov.br. E o outro é o Guia de Vigilância Epidemiológica. Esse é do dia 5 de agosto. Então, são esses os documentos. A live vai ficar disponível no IGTV aqui da FIENG no Instagram e no site, é isso, né? No site www.fieng.com.br/FIENGLive. E quem tiver mais dúvida, gente, pode enviar pelas redes sociais da FIENG que a gente responde, tá bom? Agradeço aí pelo público, pela participação e vamos em frente, né? Não vejam a portaria 20 como um problema. Muitas vezes ela vai ser, de fato, uma solução. Um abraço, tchau!